Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Dia 2. Deixa o Instagram avisar que nós começamos. Estamos aqui para o nosso segundo dia. Vamos entender, vamos aprender mais sobre oração. E mais do que isso, vamos colocar em prática também. Vamos colocar em prática. Se você esteve na live ontem, participou ontem comigo, ou se você assistiu a gravação, deixa aí seu comentário. O que você recebeu, o que você entendeu, o que você aprendeu. Se isso fez sentido para você. Maurício, à medida que você for chegando, vai no aviãozinho, compartilha aí com 3, 4, 5 pessoas esse momento. Vai ser um momento breve. Shalom, pastor. Deus abençoe. Vai ser um momento breve, mas intencional. Precisamos aprender a ser intencionais naquilo que vamos fazer, para que realmente nós possamos desfrutar. Se realmente eu quero fazer algo, eu coloco meu coração, a minha atenção e a minha intenção nisso, e o resultado vai aparecer. Qual é o resultado que eu busco aqui? Ver vidas realmente sendo edificadas, pessoas sendo despertadas, principalmente para uma vida de oração. Por que para uma vida de oração? É meio difícil você conhecer hoje pessoas que falam que são cristãos, filhos de Deus, mas não têm desenvolvido uma vida de oração. E o que é oração? Oração é falar com Deus, irmão. Oração é você ter esse momento onde você para no seu dia, na sua semana, sabe? Você tem um momento onde você para e vai falar com seu Pai. Quando nós olhamos na criação, lá em Gênesis, isso acontecia, Adão tinha esse momento com o Pai. A palavra fala que acontecia sempre na viração do dia. A viração do dia acontece por volta das 18 horas. É interessante, se a gente tiver oportunidade, em algum momento vamos falar a respeito disso. O poder das vigílias, o significado das vigílias. Bem-vinda, mãe. Bom ter a senhora aqui. O significado das vigílias. O que acontece numa vigília? Os horários, eles têm um significado, sim. Por exemplo, o horário das 18 horas, para a gente, aqui para nós, é quando o nosso dia está acabando, mas dentro do horário de Deus é quando o dia está começando, é quando as coisas estão reiniciando. Então, é da noite para o dia, não é do dia para a noite, é da noite para o dia. Então, esse horário das 18 horas, essa vigília das 18 horas, ela é algo muito importante. Aí depois você vai encontrar a vigília das 21 horas, depois você vai ter a vigília das 0 horas ou da meia-noite, que é a hora do crepúsculo, a hora mais escura sobre toda a face da terra. Então, cada uma dessas vigílias, elas têm um significado espiritual por trás delas, e quando você entende os significados e começa a entrar nessas janelas e ser intencional nessas janelas de oração, e você se torna oportuno em cada uma delas para fazer as suas orações, para estar diante de Deus, você vai viver algo muito significativo e importante, que é liberado nesses momentos, entende? Deus pode fazer em todo tempo, sim, mas quando você entende que Deus se move nos tempos, nas estações, então nessas janelas de tempo existe algo muito especial a ser liberado. Mas outro dia a gente compartilha sobre isso. O que eu quero compartilhar hoje com vocês, nós começamos falando disso ontem, o que nós precisamos, Vamos fazer um resumo aqui bem breve. O que eu preciso saber para que eu possa começar uma vida de oração? O que é a coisa mais importante que eu preciso verificar antes de começar a construir uma vida de oração? Eu posso simplesmente sair orando no piloto automático? Não te aconselho a fazer isso, Se você realmente está com o coração aberto e disposto para aprender, o que eu verifico antes de fazer a oração? Começar a orar, começar a buscar o Senhor. Eu preciso verificar o nível da minha fé. E falando sobre isso, como está o nível da sua fé hoje? Porque veja bem, para poder acessar a essa live, a primeira coisa que você precisa verificar aí é se você tem sinal de Wi-Fi ou plano de dados, para que você possa se conectar na rede mundial aí, de internet, e navegar por ela. Para assistir essa live, você precisa ter internet. E para orar, o que eu preciso ter? Eu preciso ter fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não consigo fazer essa conexão, entende? Eu só vou fazer uma ação religiosa, algo que pode parecer bonito espiritualmente, mas não tem efetividade. A efetividade na vida de oração vem quando você tem fé. E essa fé não importa se ela é grande ou pequena. Jesus ele fala em uma das passagens dos evangelhos que nós devemos ter uma fé que seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Então não é o tamanho da fé. O que deve realmente, nos chamar a atenção é se eu tenho fé para orar aquilo que eu vou orar. Porque se eu não tenho fé, eu preciso parar por um momento e eu preciso fazer o quê? Eu preciso ir na operadora. Veja bem, para conectar aqui, você precisa contratar uma operadora de internet ou de plano de dados que vai te dar o que você necessita para navegar na internet. Se eu quero começar uma vida de oração, eu preciso ter fé. E qual é a operadora que fornece fé para um homem, para uma mulher, para um filho de Deus? Quer aprender qual é a operadora que vai gerar fé na sua vida? A operadora se chama a Bíblia Sagrada. Quando eu pego a Bíblia, eu começo ali a ler as Escrituras, principalmente o quê? As palavras de Cristo. Quando eu começo a mergulhar nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando eu vou bebendo destas palavras, e é interessante porque você percebe ali, aí vai ter a operadora Mateus, Marcos, Lucas e João, que está dentro das Escrituras. E o que acontece? Os 4 vão narrar um mesmo acontecimento, porém, debaixo de perspectivas diferentes, debaixo do olhar singular de cada um. Haverá pontos que eles vão converter, que eles vão apontar e falar a mesma coisa. Porém, você percebe que na individualidade de cada um, na singularidade, na perspectiva que cada um tem, eles conseguem ver pontos bem distintos, e isso é muito rico. Quando você começa ali a ler as Escrituras e a meditar nelas, você vai se alimentando disso. E qual é o impacto disso na minha vida e na sua vida? Isso gera em nós a fé. A fé que nós precisamos. Fé para quê? Fé para, no primeiro momento, para começar uma vida de oração. É impossível que você faça orações verdadeiramente eficazes se você não tiver fé. Se você não verifica a fé. Então, eu quero te perguntar nesse início aqui, nesse momento, qual é o nível da sua fé? Como está a sua fé hoje? Como isso está no seu coração? Você, se tivesse que medir hoje a sua fé, se tivesse que colocar uma medida, qual seria essa medida? Você tem fé para realmente buscar ao Senhor? Porque se você não tem fé, não é para que você saia da live, é para que você permaneça, mas para que você também entenda que existe algo que você precisa começar a produzir, a fazer, a agir para que verdadeiramente a fé seja gerada no seu interior. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir das palavras de Cristo. Quanto mais eu presto atenção naquilo que Cristo diz, mais a fé é gerada no meu coração. E ontem, a gente compartilhou sobre Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, no verso 1. Olha o que fala. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Certeza. Guarda isso. O que é a palavra certeza? No original é a palavra upostasis. O que significa isso? Eu preciso desenvolver uma certeza. A fé é uma certeza. Eu tenho que ter certeza no meu coração, eu preciso ter certeza na minha vida. Para quê? Para que a fé realmente ela possa crescer e para que eu realmente saiba que a minha vida está carregada de fé, a fé produz em mim uma certeza. O que é certeza? É o ato de colocar ou estabelecer-se sobre algo colocado. É o ato de colocar ou se estabelecer sobre algo que foi colocado. É algo que vai ser colocado dentro de uma pessoa, que vai fazer com que isso, veja bem, fala de uma base, fala de uma fundação, aquilo que tem um fundamento que é firme. Então veja bem, a pessoa que tem fé, a pessoa que começa a desenvolver a sua fé, ela começa a ouvir as palavras de Cristo, isso vai produzir no seu interior fé. E o que é a fé? É aquilo que foi, o ato de colocar ou aquilo que foi colocado. Então as palavras elas vão produzir que algo seja colocado no nosso interior. E esse algo não é algo simples, querido. Veja bem, é algo que
no original aqui, fala de quê? De uma fundação. É uma fundação espiritual que vai sendo feita no nosso homem interior. É aquilo que tem um fundamento, aquilo que é firme. A fé, veja bem, é a convicção. Essa convicção, essa certeza que Hebreus 11 fala de algo firme, algo resoluto, algo que quando você bate, isso não se move. Essa certeza que nós vamos adquirindo à medida que nós vamos o quê? Alimentando a nossa fé, injetando fé no nosso interior. A certeza também fala da estabilidade da mente, uma mente estável, uma mente que não se divide. Quando você vai lá em Tiago, capítulo 1, fala da mente dividida. O que é a mente dividida? São as duas mentes, o ânimo dobre. O ânimo dobre fala de quê? De uma pessoa que tem duas mentes, duas mentalidades. O que é isso? É uma pessoa que, em um momento, ela é muito convicta, mas no segundo momento, ela desistiu da sua convicção. Ela oscila, ela não tem uma constância, ela não consegue, sabe, ir crescendo, mas ela vai o quê? Ela está hoje muito bem, mas pode ser que da agora para tarde ela fique capenga, ela decline, ela vá ao chão, ela não consegue manter uma mente firme. O que é essa mente firme? É a convicção que vai sendo gerada no nosso interior através das palavras de Cristo. Vai gerando algo, vai produzindo algo. Imagine que cada palavra de Cristo que você ouve, cada vez que você para ouvir os evangelhos, por mais que você fale assim, eu já li uma vez, eu já ouvi uma vez, querido, a revelação é progressiva. Então, quanto mais eu me exponho a isso, mais eu vou ser alimentado, mais essa edificação interna no meu interior ela vai acontecer. E imagine isso. Cada palavra de Cristo é um tijolo espiritual que vai somar na edificação da sua vida. Então, quanto mais exposição você tem às palavras que ele vai liberando, e quanto mais você vai se apropriando pela fé dessas palavras que estão sendo liberadas, e você vai não só ouvindo, mas você chega a um momento onde você começa a meditar. O que é meditar? É ruminar. É parar por um tempo e começar a refletir sobre todas as palavras que Cristo tem liberado sobre a sua vida. À medida que você vai fazendo isso, é como se você fosse pegando tijolos espirituais e vão construindo dentro de você algo firme, um fundamento, uma base. A palavra certeza também fala da firmeza, fala da coragem. Então, quando eu tenho essa certeza que vem da fé, isso gera em mim uma coragem. Coragem para caminhar em lugares que antes eu não tinha coragem de caminhar. Coragem para fazer coisas que antes eu não tinha coragem de fazer. Coragem para declarar coisas que antes eu não tinha coragem de declarar. Isso fala da resolução, uma resolução interna que acontece na vida de uma pessoa. Então, para orar, eu preciso de fé. E o que é fé? Fé é a certeza. Nós vamos desenvolver e vamos crescer nessa certeza nesses dias. Aí, o que é interessante? Preste atenção. Ainda em Hebreus 11, continua falando assim. É a convicção de fatos que não se veem. No verso 3, fala assim, ó. Pela fé entendemos que foi o universo, tudo aquilo que os nossos olhos conseguem ver e aquilo que existe, que os nossos olhos também não conseguem ver, mas nós vemos pelos noticiários, pelos documentários, por vários meios de comunicação que existe. Tudo aquilo que existe no universo, que nós somos capazes de ver e não somos capazes de ver, mas sabemos que existe, preste atenção. Tudo isso foi formado pela palavra de Deus. Deus formou tudo pela sua palavra. Ontem eu falei sobre isso, vou repetir para você. Estamos na década profética da letra P. Dentro do calendário bíblico, veja bem, as décadas marcam um tempo dentro do calendário de Deus. Nós temos décadas, nós temos o ano, nós temos os meses e nós temos as semanas, que são os ciclos onde acontece o Shabá. Então é importante ir reconhecendo isso. E dentro do ano nós vamos ter o quê? Vamos ter as festas, né, as celebrações. 3 celebrações são importantes e são destacadas acima de todas. A primeira é a Páscoa, a segunda é o Pentecostes e a terceira, estamos aí nos direcionando para ela, que vai acontecer agora no início do mês de outubro,
que é o tempo de tabernáculos. É o tempo do nascimento. Né? Do nascimento. Adriano, mas Jesus não nasceu em dezembro? Não, Jesus não nasceu em dezembro. Dezembro é uma data que os homens escolheram para que pudesse se lembrar e celebrar Jesus, o nascimento de Jesus. Mas dentro do calendário bíblico, Jesus nasce em tabernáculos. Lá na frente a gente fala sobre isso, não é o tema de hoje. Mas então nós precisamos entender o tempo. E dentro da década que nós estamos vivendo, é a década profética da letra P. A letra P fala da língua, fala da boca, fala do nosso falar. Então nós precisamos aprender a governar a nossa boca. Não podemos ser governados por ela. A vida e a morte está no poder da língua. Eu e você nos alimentamos, somos fortalecidos, fortalecemos, edificamos, abençoamos outras vidas através daquilo que nós falamos. Então é muito importante aprender a governar a nossa boca, aprender a direcionar as nossas palavras com intencionalidade para que verdadeiramente nós possamos ir aperfeiçoando essa construção. Agora presta atenção. O universo foi formado pela palavra de Deus. Tudo que existe e tudo que nós sabemos, que nós não sabemos, foi criado, foi gerado, foi formado pela palavra de Deus. Então, o que acontece? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam. Deus foi falando e as coisas foram se formando, se dando forma. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Isso fala de quê? Fala da minha vida e da sua vida, podermos aprender a governar a nossa boca e usar das palavras que saem da nossa boca para criar aquilo que Deus está nos chamando a falar. Agora presta atenção, a palavra, o que significa a palavra? O universo foi criado, né? O que o texto fala aqui? O universo foi formado pela palavra. O que é a palavra? Isso aqui é muito importante você pegar para levar isso hoje e mastigar e pôr em prática. O que significa a palavra? No original aqui é rema. Essa palavra não é uma palavra qualquer, não é somente uma palavra que é falada, é a palavra rema. O que é a palavra rema? É a palavra revelada. Sempre, né, quando você estiver estudando, existem 4 tipos de palavra. Né? O rema é uma delas, é quando Deus está te revelando algo. Quando você está ali lendo as escrituras, e é como se uma parte do texto ficasse em neon. Aquele verso começa a falar com você de uma forma muito profunda. E à medida que os seus olhos caem naqueles versos, né, o seu coração começa a se inclinar àquilo, o que acontece é igual um garimpeiro quando está ali, sabe, à beira do rio, com a sua peneira. Né, as águas estão vindo, ele está ali com a sua peneira, mergulhando nas águas e tirando o que está nas águas. Vem muita pedra, vem muito minério. Só que em meio àquilo, ele com um olhar bem trabalhado, ele consegue identificar ouro. Então é quando você está lendo as escrituras, o que é que acontece? Você está ali nas águas do Espírito, mergulhando o seu coração. Seu coração é como uma peneira, entende? Você está mergulhando o seu coração nas águas do Espírito e as palavras estão vindo, os versos estão vindo, mas de repente, puf, você olha e começa a identificar algo que começa a brilhar como ouro para a sua vida. O seu espírito se abre para aquela palavra e essa palavra vai entrando dentro de você e essa palavra vai mexendo com você e Deus vai falar com você a respeito dessa palavra, desse verso. É algo muito maravilhoso. E o que vai acontecer a partir daí? O que está acontecendo quando Deus está revelando você, se revelando a você através de uma palavra? O que vai estar acontecendo nesse momento? Está acontecendo a palavra rema. Você está recebendo o rema, uma palavra revelada do Senhor. E para que Deus te dá uma palavra rema? Essa palavra rema, entenda só, ele pode estar falando a mesma coisa com todo mundo. Você está num ambiente, Deus está falando a mesma coisa para todas as pessoas. Há uma mesma palavra vindo e sendo liberada. Porém, veja bem, nós como indivíduos estamos vivendo um momento único. E nesse momento que nós estamos vivendo, que é único, essa palavra que está sendo liberada igual para todos, para você ela faz um sentido diferente. Por quê? Porque Deus está comunicando algo muito específico ao seu coração. E para que ele vai comunicar algo com tanta clareza, especificidade para você? Porque ele está trazendo o rema dele à sua vida. Esse rema na sua vida tem que se tornar uma espada. É quando você pega essa palavra, se apropria dessa palavra e se impunha dela.
Você toma ela em suas mãos e entende que a batalha que você está vivendo nesse tempo, nessa estação, veja bem, começamos hoje é dia 3 de setembro. A batalha que você vai enfrentar no mês de setembro, Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. Essa palavra, ela se torna, quando você abre o seu coração e começa a meditar, ruminar, processar essa palavra se torna uma espada. Ela se torna uma espada para você lutar as guerras que estão vindo contra a sua vida. Se você dá atenção para a palavra, rema, essa palavra, ela vai verdadeiramente te conduzir às vitórias que você precisa nessa estação. E como você ativa essa palavra? Abrindo a sua boca. O universo foi criado, foi formado pela palavra de Deus. Deus abriu a boca e disse, haja, haja, haja. Cada vez que Deus abria a boca, algo no universo se saía do inexistente e vinha para a existência. Existem coisas que você está buscando, que você está procurando, que você está aí muitas vezes com o coração ansioso, cheio de ansiedade, mas o que você ainda não fez, você não se dobrou, não se colocou diante da palavra de Deus para receber essa palavra rema que vai produzir na sua vida o que você necessita para fundir uma espada espiritual, e à medida que essa palavra ela vai formar dentro da sua vida, você vai ter autoridade para abrir a boca e liberar essa palavra no mundo espiritual. A sua boca no mundo espiritual é como uma espada, e você vai abrindo a sua boca, liberando estas palavras no mundo espiritual, e você vai ver o que? Uma colisão entre trevas e o reino. Só que veja bem, à medida que você se torna uma pessoa capaz de usar a palavra que Deus tem colocado na sua vida, você vai prevalecer contra toda e qualquer ação do inimigo. Por quê? Veja bem, a palavra que o Senhor nos dá, ela nos garante vitória. Agora, a pergunta é, qual é a palavra que você tem guardado no seu coração nesse tempo? Qual palavra você tem armazenado no seu coração nessa estação? Começamos aqui, querido, o mês de setembro. Estamos a menos de 120 dias para fechar 2024. De repente, seu ano não foi bom. De repente, você está aí frustrado, decepcionado. Ei, chegou a hora de fazer o resgate do seu ano. Estamos a pouco menos de 4 meses para fechar o ano e você pode ver tudo mudar. Como o quê? Através de quê? Através da palavra de Deus, através de uma vida de oração. Se você verdadeiramente entender que se você constrói uma vida de oração, você vai se tornar uma pessoa imparável. Por quê? Porque essa palavra que vem da parte do Senhor diariamente, quando você se propõe a orar, você está recebendo vida de Deus. Primeira coisa que vai acontecer, você vai receber uma unção que vai destravar a sua vida. Destravar por quê? Porque mesmo você sendo crente aí há muito tempo, se você não tem uma vida de oração, se você não tem vida com Deus, sabe como está você hoje? Enferrujado. Você parece aquele homem de lata daquele filme Alice, né? É Alice no País das Maravilhas? Acho que é isso mesmo. Você é o homem de lata. Você não é o homem de ferro, você é o homem de lata. Está todo enferrujado. Aí o que é que você precisa? Nesse tempo de oração, colocar a sua vida no altar do Senhor. E o que vai acontecer? Você vai receber um óleo divino, o óleo do Espírito Santo. O próprio Deus vai vir e vai ungir a sua vida. E essa unção vai tirar toda a ferrugem da sua vida, vai tirar toda a ferrugem do seu coração, vai tirar toda a ferrugem dos seus olhos. Você não está enxergando direito porque seus olhos estão cheios de ferrugem. Deus vai limpar os seus olhos, Deus vai limpar a sua boca, Deus vai destravar suas mãos, Deus vai destravar os seus pés. Por isso você não está conseguindo nem erguer as mãos, por isso você não está conseguindo nem mover os seus pés, porque está enferrujado, é o homem de lata. Aí precisa de quê? De um óleo de unção que venha destravar e tirar de você toda a ferrugem. Crente enferrujado não presta. Então é tempo de romper com a ferrugem. Vocês estão chegando aí, gente, compartilha essa live, manda no aviãozinho para mais alguém. Como eu me lembro quando o Senhor falou comigo em minha aflição no livro de Isaías 40:10, a primeira vez que Deus falou comigo, está gravado no meu coração. Quando Deus te dá uma palavra rema, já era. Você nunca mais esquece essa palavra. Essa palavra entra dentro de você como uma espada. Ela fica cravada. Se você tentar tirar, te machuca. Só que se ela permanece, ela cresce. E se ela cresce, ela cria dentro de você a fé, a convicção, a certeza. Sabe? Aí, à medida que essa certeza é gerada dentro de você, você se sente verdadeiramente empoderado para abrir a sua boca e liberar essa palavra. E à medida que você vai liberando essa palavra, você vai criar algo totalmente novo na sua vida. Então, muitas vezes sua boca está travada, você não consegue liberar a palavra. Por quê?
Porque você não minerou, você não garimpou antes, você não leu a palavra, você não conectou a sua vida lá na Bíblia. Você precisa novamente voltar-se para a palavra de Deus. A operadora mais antiga e aquela que nunca caiu, ela nunca ficou fora do ar. Só que veja bem, se você quer ter fé para acessar, né, o trono de Deus, você precisa construir essa fé. Você precisa pagar a conta. Todo mês você paga a conta da sua internet, do seu plano de dados, do seu Wi-Fi em casa. Para quê? Para não ficar sem sinal. A pior coisa que pode ter é um crente sem sinal com os céus. Então, eu não sei onde você está hoje, eu não sei como você está hoje, mas em nome de Jesus, volte a pagar o preço da sua conexão com os céus, para que você possa voltar a viver uma vida plena. E de repente você nunca viveu isso. De repente o que eu estou falando aqui para você é a primeira vez que você ouve isso, mas preste atenção. Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Só que para isso você precisa se achegar a Ele. Você precisa conhecer a Deus. E como você conhece a Deus? Através da sua palavra. Você conhece a Deus através da sua palavra. Ele começa a se revelar a você através da sua palavra. Você vai conhecer Deus através da vida de pessoas. Mas antes de conhecer Deus através da vida de pessoas, conheça Deus através da palavra dele. Por quê? Porque ali você vai ter um parâmetro, né? Você vai ver quem Deus é. E quando pessoas chegarem diante de você e falar que são pessoas de Deus, primeiro você conheceu a Deus através da sua palavra. Amém? Amém, meus irmãos? Então nós precisamos desse rema. Esse rema edifica a nossa fé, esse rema nos fortalece. Esse rema é a propriedade daquilo que nós precisamos para construir espadas espirituais que vão ser instrumento na batalha que nós estamos atravessando. Então, não existe batalha espiritual que nós possamos perder se entramos nessa batalha com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o rema. O que você precisa ver, sabe, saindo da inexistência, do invisível para o visível, depende de uma palavra que Deus te deu. E à medida que você utiliza essa palavra, você vai ver no mundo espiritual coisas convergirem, coisas, sabe, se tornarem manifestas. Por quê? Porque você está usando a palavra de Deus. Amém? Então hoje é o que eu queria compartilhar com você, é o dia 2, assim na terra como nos céus. Guarda isso, para que a terra seja cheia dos céus. Para que a terra receba a invasão dos céus, os céus têm que ser cheios da terra. Primeira coisa, a gente faz o upload, a gente manda para cima. O que eu mando para cima? Minha oração, meu clamor, minha intercessão, sabe? A minha adoração. Vamos encher os céus nesse dia. Daqui uns dias eu te explico isso melhor, mas entenda isso. Quanto mais eu mando para cima, mais Deus vai mandar para baixo. Coloque para cima, eleve os seus olhos ao Senhor, alinhe o seu coração a Ele, sabe? Comece a liberar. Se você não tem o rema, sabe? Nessa tarde, saia daqui para buscar o rema do Senhor. Deus, eu preciso de uma palavra do Senhor para mim esse mês. E fique atento. Deus vai falar com você, seja pelas escrituras que você vai ler, seja pela palavra que você vai ver e ouvir outra pessoa ministrando, pregando. Isso vai ser um alimento. Isso vai fortalecer o seu homem interior. No seu espírito você vai ser fortalecido. Isso vai gerar convicção. Eu creio que, mesmo que hoje você não tenha uma convicção firmada ainda no seu coração, essa convicção ela já começou a ser gerada. E porque ela começou a ser gerada, eu creio que ainda no mês de setembro, eu creio e eu profetizo, você viverá milagres. Você viverá coisas incomuns, que até hoje você ainda não viveu da parte de Deus, porque existe algo sendo gerado no seu coração. Mas ao mesmo tempo, nós estamos construindo uma conexão mais perfeita. Estamos aumentando o nosso plano de dados. Estamos saindo da Sibéria, aquela propaganda antiga que tinha, né, falando da net, né? Quem vive na Sibéria não tinha conexão. Você está saindo da Sibéria, da frieza espiritual. Deus vai pôr fogo no seu coração, vai tirar a ferrugem espiritual da sua vida e vai construir uma conexão maior com a sua vida, porque o seu coração está se inclinando. Amém? Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus,
Eu creio que esse é um tempo oportuno. Nós cremos que este mês, ó Pai, há algo muito genuíno da parte do Senhor para acontecer, para ser liberado sobre as nossas vidas. Por isso inclinamos o nosso coração, a nossa atenção e intenção e queremos provocar os céus. Mais do que orar as nossas próprias orações, as nossas orações que muitas vezes podemos chamar de orações egoístas, queremos orar as orações que os céus estão prontos para responder. Aquilo que o Senhor tem pressa para responder. Por isso, Pai, enquanto inclinamos o nosso coração, queremos capturar o Teu coração. Derrama o Teu coração sobre nós. Nos mostra, Pai, propósitos que são muito maior do que os nossos, para que a nossa boca fale sobre isso, para que a nossa boca libere isso no mundo espiritual. E eu creio, Pai, nós ouviremos, nós veremos e nós celebraremos aquilo que o Senhor faz e fará. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada vida, eu declaro uma nova medida de fé sendo gerada, eu declaro que à medida que eles inclinarem o coração para ler a Tua palavra, eles encontrarão o ouro, o rema, a palavra que o Senhor tem para eles nesta estação. E eu declaro que eles serão forjadores de espadas. Pessoas vão receber uma palavra rema, vão forjar, fundir uma espada, e essa espada eles vão declarar, eles vão liberar através de palavras no mundo espiritual, e eles vão se opor, eles vão prevalecer sobre toda e qualquer ação do inimigo em nome de Jesus. Pai, guarda cada vida, incendeia cada coração em nome de Jesus. Quem assistir essa transmissão, Pai, seja tocado pelo Senhor em nome poderoso de Jesus. Amém? Pessoal, amanhã 1h30 a gente está aqui, tá bom? Se fez sentido para você, eu te peço, compartilha essa live com o máximo de pessoas que você puder e convide pessoas para participar. Amanhã a gente continua aqui construindo esse entendimento sobre a oração e fortalecendo o espírito, o nosso espírito, para que verdadeiramente nós possamos viver assim na terra como nos céus. Presta atenção, no céu nada resiste. Nada resiste à vontade de Deus no céu. Por que tem que ser assim na terra como no céu? Nada pode impedir, resistir, se opor, se levantar, tentar reter, deter a palavra de Deus. Tudo o que Deus declara no céu acontece na hora. E o que acontece? Nós precisamos trazer os céus para a terra por isso. Se a vontade de Deus no céu não é resistida, aqui na terra também não. Só que quando eu falo assim na terra como no céu, de repente você está pensando no globo. Para de pensar no globo, pensa em você. Você foi feito do pó da terra. Amém? O corpo do homem é feito do pó da terra, assim na terra como no céu, assim na vida do Adriano como é no céu, assim na vida da Maria das Graças como é no céu, assim na vida da Vitória como é no céu. Se a vontade de Deus não é resistida no céu, que ela não seja resistida aqui na terra, a partir da nossa vida. Aquilo que Deus fizer na nossa vida, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele ainda fará, veja bem, vai impactar não apenas a mim e a você, vai impactar as outras pessoas à nossa volta. Amém? Deus abençoe você. Amanhã, 1h30, estamos aqui.